uma nova semana, né? Então, vou fazer um balanço de tudo que andou acontecendo nesse final de semana e contar também as novidades do dia. Olha aqui, nossa primeira página hoje só poderia ser sobre a briga de Minerato e Marcos na Fazenda. Uma coisa que ferveu aí no final de semana e a gente já tinha avisado, né? Detesto ter que falar assim, eu avisei, mas eu avisei que a Minerato estaria realmente queimando o filme de estar se envolvendo com o Marcos. Ela tinha agido de um jeito muito legal, né? Aí, né, daqui a pouco vocês vão ver esse vídeo aí, a briga, o trecho da briga, porque realmente para a emissora à noite não foi praticamente nada, mas quem acompanha, né, a Cabo viu que realmente as coisas esquentaram demais. Mas no começo, quando o Marcos já tentou jogar a isca para o lado da Ana Paula, e ela estava dando um fora nele, nunca vou ficar com você, a gente até elogiou, falou, opa, tá fazendo um jogo inteligente, porque o cara, ele já tem um histórico, é uma segunda chance para ele mostrar o outro lado, e ele não veio fazendo isso desde o começo. A gente fala aqui, a torcida urra de raiva, a torcida do Marcos, mas ele continuou jogando mal, ele continuou jogando errado, ele não veio com nada de novo, ele veio com essa disposição de formar uma dupla com aquela menina que ele achasse que era a mais forte do grupo, não é? Para daí ele ir em frente e chegar até a final. A gente já viu essa tática, né? Embora fosse com uma maluquete e um ali enlouquecia o outro e ponto final. Não vou falar mais desse tipo de coisa que vocês já sabem. Mas o que aconteceu? De repente a Minerato toma uma direção completamente errada. Sabe Deus por quê? O que passou na cabeça dela que ela resolveu formar dupla com ele, formar casal com ele. A pessoa menos indicada para se formar casal nessa casa era o Marcos Harter, né? Porque precisava primeiro analisar o jogo dele, daí, né, 1 mês, 2 meses, para ver como é que ele ia se deslanchar. Estou falando com cabeça de que tem quem está lá no jogo, mas já entrar de sola, e ela já entrou de sola, depois ela beija, aí ela vai para debaixo do edredom com ele e queria que desse coisa boa, e queria que realmente ficasse tudo tranquilo, virasse uma história de amor, virasse um conto de fada. Vai jogar mal assim lá na Casa do Chapéu. Onde é que já se viu esse tipo de coisa? Depois reclama de exposição, né? Primeiro, quem vai para um reality show quer o quê? Quer exposição, né? Vai para debaixo do edredom, que eu já acho uma coisa deprimente para uma mulher. Já acho péssimo, já acho horrível. Já tinha falado isso dali, não é? Na outra edição. É uma coisa que realmente, gente, nada a ver. Já foi e já fez isso. E aí queria que ele saísse dizendo o quê? Porque ele é assim horroroso. Eu não tenho classificação para o Marcos a não ser dizer fora Marcos. Fora Marcos. A Ana Paula fez tudo errado, né? As consequências só poderiam ser essa, mas ela também não merece passar esse tipo de coisa, esse tipo de vexame. Porque o que é isso, né? Transamos, não transamos, ele citou explicitamente sexo oral, é uma coisa assim, que homem nenhum, né? Com o mínimo de educação, com o mínimo de sutileza, com o mínimo de etiqueta, depois de uma noite de transa, vai sair falando isso por aí. Tem cara que fala para os amigos, o círculo é assim. Falar para o Brasil inteiro, então, vocês imaginam o que é isso. Ela sentiu esse golpe. Claro, ela não é boba, ela sabe que ela está sendo vista por milhares, milhões de pessoas, na verdade. Então, meu Deus do céu, tudo isso, se tivesse um pouquinho de juízo na cabeça, poderia ter sido evitado, Ela não precisaria entrar nessa fria, porque é fria. E ele repete um comportamento que eu achei que realmente é uma coisa dele. Esse menino, ele deve ter problema com mulher, porque não é possível, sabe? Ele pega e começa a querer enlouquecer ela. Do mesmo jeito que ele fazia com a Emily fazia com ele no Big Brother. É que ele juntou dois na mesma medida de desequilíbrio, né? Mas quanto mais ela falava mais ele cutucava, até ele tirando completamente a Minerato dos eixos. Isso é uma coisa doida. Isso é uma coisa daquele que gosta de desorganizar o outro por dentro, né? Que se sente bem assim. Isso parece uma forma de poder. E foi isso que ele quis demonstrar em cima da Ana Paula.
Eu acho que realmente ela está simplesmente colhendo aquilo que ela plantou, que ela não precisaria, mas isso não exime o Marcos desse comportamento absurdo, desse comportamento podre que ele teve para milhares e milhões de pessoas, tá? O que ele fez não se faz em lugar algum. O que ele fez dá uma medida pequena, né? Uma medida medíocre de homem, na verdade, em relação a uma mulher, seja no reality show, seja na vida real, porque para ter coragem de fazer uma coisa dessa, usar as palavras que ele usou, não é? E cutucando até o final, quanto mais ela pedia para, ele não parava, e ele quis descrever em detalhes o que tinha acontecido debaixo daquele edredom. Ué, né? Vai para debaixo do edredom, ninguém sabe o que está se passando lá embaixo, um ou outro pode dizer aquilo que quiser, e ele disse, né? E ele falou em detalhes, e ele ainda jogou coisas na cara dela. Você acha que nós não transamos? Né? Sexo não é só penetração, e isso ele já tinha falado da história do sexo oral lá no começo. Sabe? Então estão te faltando informações médicas e não sei o quê, sabe? Numa frieza, numa coisa tão assim que você não faz isso com ninguém, né? Por mais que seja reality show, por mais que seja exposição, ele passou dos limites, ele foi além, ele foi realmente para cafajestagem, foi isso que ele fez ali. E não adianta tentar vir passar pano, não, porque o golpe foi da Ana, porque ela quis bancar a Emily para cima dele, ele não é vítima nessa história. Ele não é vítima nessa história. As relações dele com mulher, pelo menos, né, vamos falar de 2 reality shows que a gente está vendo, Marcos, é uma coisa desestabilizada, é uma coisa que realmente degringola em baixaria. Né? Para não dizer agressividade, porque com isso acho que ele tomou cuidado. Mas não existe só agressividade física, de você deixar hematoma no braço de alguém ou bater a cabeça dos outros no chão, como ele fez com a Emily. O que ele fez com a Minerato foi, né, tortura emocional, foi agressão emocional, foi agressão verbal o que ele fez com ela, porque ela estava pedindo, sabe, olha, você está me expondo, você não está respeitando a minha família. Uma balela de argumento, né, Ana? Se você estava muito preocupada com a sua família, com o respeito, com a não exposição, pelo menos de um lado sexual, não fosse para debaixo do edredom com ele. Você comprou mercadoria barata. Sabe, ia dar defeito de qualquer maneira, claro que ia, jogou mal, jogou errado, sei lá, deu curto-circuito na cabeça para fazer uma coisa dessas, né? E a mãe da Minerato, com medo que o Thiago Servo prejudicasse a menina no jogo, ao dar uma entrevista aqui no nosso programa. Agora, o que a filha dela fez lá no jogo, né? De livre e espontânea vontade, ninguém forçou não, é o que queimou realmente o filme dela. A gente não sabe como é que vai ficar essa história daqui para frente. Eu, particularmente, né, se fosse outro tipo de jogo, os dois já iriam estar na rua, sabe? Porque o comportamento dos dois realmente foi muito vexatório, sabe? Eu sempre falo, essa história de formar casal é fria, essa história de formar casal é furada, essa história de formar casal não funciona mais. E pode degringolar a história. E foi o que aconteceu com ela, né? Em vez de quer formar casal, que já é uma estratégia superada, ela teve aí muito tempo fora, 1 ano fora de um reality show, dava para ter conversado bastante, sacado sobre estratégia, quando recebeu o convite, ponderasse tudo novamente. E fosse como ela entrou, fazer um jogo sozinha, e ela do começo ao fim, não tinha necessidade disso, mesmo porque, né, parece que tinha deixado um namoro, assim, reatado aqui fora. Então vamos tocar o barco, e mesmo que não tivesse, vamos tocar o barco sozinha, já tinha aprendido a lição. Né? No outro reality foi o que foi. E olha que o Thiago Servo, em momento algum, ele fez com ela a cafajestagem que o Marcos fez. Nunca. Ali a história era outra, realmente. Né? Mas assim, já tinha tido uma experiência que não era legal de casal dentro de um reality show e quis repetir agora com a pessoa menos indicada. O que foi que aconteceu na cabeça dela, eu não sei. Será porque era um jogador de reality show que veio da Rede Globo de televisão? Mas veio em que condições?
Isso não foi levado em conta? Mas estava logo no começo sendo, né, analisado. Quando ele começou a jogar as tranças, ela disse não, não e não, e mudou da água para o vinho de repente, e embarca na dele e vai para debaixo do edredom com ele, e olha aí o que acontece. Ontem ela quase surtou, porque realmente ele não deu trégua, A gente vai mostrar para vocês um trecho dessa briga, mas depois do que a gente mostra, a briga ainda continuou por mais meia hora, porque ele não parava. E é assim, se fez a suma. Eu tô numa boa com a minha família, eu tô aqui pronto para tudo, eu tenho liberdade, sabe? Uma coisa assim maluca. Você não acha que você vai para debaixo do edredom com uma pessoa e aí no outro dia ele vai estar falando para o Brasil inteiro, né? Ela não achou, mas é um risco que se corre. Ela acha que não transou com ele, mas ela teve um momento de intimidade com ele. Nisso ele não está mentindo. Quer dizer, se ele pudesse usar isso, ele iria usar. E foi exatamente o que ele quis. E olha, vou falar para vocês, quem viu, quem ouviu, não é? Sabe que assim que ela entrou debaixo do edredom, ele já disse uma obscenidade. Isso foi audível. Isso, claro, que nunca poderia ser levado ao ar, mas as pessoas que assistem sabem disso. Isso está rolando aí pela internet. Nada leva a crer que possa ter sido montado, como o da Nicole Balls não era, né? Como ela está fugindo do assunto até agora, dizendo que está trabalhando feito louca, que tem um trabalho no Multishow, nunca mais tocou no assunto, se finge de morta, faz a egípcia, não dá a menor satisfação sobre aquele áudio. Aí você entende que se trata de um áudio verdadeiro, ok? E esse áudio dele não é nada montado, não, porque você vê, ele sussurra o palavrão, na verdade, pelo qual ele chama a Minerato. Então você vê que há um tipo de maneira de lidar com a mulher em situações de intimidade que é muito baixo, que é muito rasteiro, e é isso que ele fez debaixo do edredom, né? E aí, com a plena colaboração dela, ela foi cúmplice nessa situação vexatória em que ela se meteu. Não justifica a atitude dele, não justifica, mas ela acabou sendo cúmplice, porque ela não entrou nessa de inocente, não. Então não vem bancar a santinha agora, tá? Já sabia quem era, já conhecia o histórico, podia ser um risco, ele podia vir completamente diferente, ele podia vir com outra proposta, ele podia vir realmente num jogo mais sincerão, né? Não tô gritando mais. Você tá mais sendo... Tá aí. O Marcos está querendo atropelar até a minha aqui, né? Eu tô falando, ele vai entrando, realmente. Mas, enfim, é isso, gente. Não tem muito o que acrescentar. Ela jogou errado, ela foi cúmplice, ela se aliou a quem ela não poderia ter se aliado de jeito algum no grupo. Ali, o Marcos era um homem não recomendável para ninguém, um parceiro não recomendável para nenhuma mulher ali do grupo feminino nesse jogo, porque ele realmente, a gente não sabia o que vinha por aí. É um ponto de interrogação. A situação da qual ele saiu do outro reality era péssima, ele acabou sendo expulso, ele tem um processo ao qual ele está respondendo por agressão, né? Que ele acha injusto, claro, só poderia achar injusto, ele tem uma série de explicações para tudo aquilo, mas ok, né? Ele tem esse antecedente. Então, para que você vai arriscar um jogo? Para que você vai arriscar mais de R$1 milhão por causa de uma coisa dessa? Ela jogou errado, ela facilitou, ela se envolveu com quem não precisaria e agora está pagando o preço. E ele, acho que fica mais claro do que nunca, não mudou um fio de cabelo. E eu fico me perguntando uma coisa que o filósofo contemporâneo Diney perguntou ontem: o que um médico está fazendo num reality show? Como é que um cara tem essa cabeça? Não sei se foi o Diney ou se foi o filósofo contemporâneo Naim, mas estava lá, a Casa da Árvore, né? Só tem aqueles três não fazendo porcaria nenhuma. O Diney até que não, porque agora ele virou o Diney Mijão, né? De novo, ele repetiu a peripécia no jogo. E aí pintou punição, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Olha, eu vou chamar agora o vídeo da briga, como é que vai ser essa história. Porque antes eu vou ler para vocês um trecho que acabou não estava
não estava aí nessa história do que foi exibido, porque a briga começa já num outro ponto do que a gente tem o vídeo, mas é pensando em fazer essa jogada agora para cima do Marcos, aí eu acho que ela vai quebrar a cara, né? Aí eu acho que ela vai quebrar a cara, porque a Monique naquela época estava totalmente embriagada, mesmo que a Minerato tivesse bebido e teve festa, ela não estava no estado em que a Monique se encontrou naquela época no reality da Globo, então não vai colar. Isso não vai colar mesmo porque todo mundo viu que ela deu mole pro Marcos. Então, a culpa aí é dos dois. Claro que a atitude dele é baixa, é muito baixa, mas não é, a coisa não funcionou nem de um lado e nem do outro. Os dois pisaram feio na bola e, por mim, estariam fora do jogo. Mas eu não mando nada, né? Então, pronto. Tiago Rocha, tudo bem? Como é que você tá? Tudo em paz? E aí, tudo bom, Vladimir? Tudo jóia. Que coisa! E se mandasse? Se mandasse? Olha, se mandasse, eu tenho certeza que seriam as duas pessoas que eu eliminaria do programa. Se eu pudesse, por exemplo, você falasse, Tiago, quem se elimina? Eu eliminaria Minerato e eliminaria o Marcos. Exatamente. Porque assim, é uma coisa assim, ai, não posso, minha família. Gente, peraí. Peraí. Quando um não quer, dois não brigam. Exatamente. Entendeu? E ela foi pra debaixo do edredom. O Marcos foi de quinta categoria. De quinta. Na hora que ele comenta o que ele fez. Até porque, gente, olha, todo mundo ama, todo mundo faz amor. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente muitas vezes não consegue compreender. Por exemplo, pai e mãe da gente, a gente nasceu, né? Então, assim, não precisa falar. Não precisa. Ali não é o local para falar e ficar discutindo. Não, e todo o público já tinha visto que eles tinham ido para debaixo do edredom. Ali você pensa o óbvio, ali já valeu tudo, não precisa ficar falando. Qual é a regra? Qual é a regra de reality show que está escrito que se o casal for pro rally rola, ele ganha reality show? Exatamente. Aonde mas eles é que tá essa parte, né, gente? Eles acreditam ainda nisso. Eles querem justificar, porque eles perceberam que eles foram fundo, e eles querem justificar, não, é porque tem a história do... Não tem, gente, para com isso. Não tem, ela não pode pagar de santinha e ele foi baixo de verdade, né? Você acha, se eu fosse o proprietário do reality show, eu não eliminaria o Marcos. Ah, não? Não, você eu não deixaria ele entrar. Ah, bom. Eu não deixaria o Marcos entrar. Você vai trancar ele na baia. Porque eu nem sei se até hoje já terminou o inquérito do episódio Emily. Eu acho que não. Então, como é que você coloca uma pessoa que está sendo investigada, que cometeu o que cometeu em um outro reality show e comete alguns dos mesmos atos do Big Brother agora na Fazenda? Quando ele começa a falar mais alto, quando ele aponta o dedo para Minerato. Assim, com relação ao que eles fizeram ou deixaram de fazer lá no Cafofo, que tem desde da Casa dos Artistas, foi consentido. Os dois são maiores, agora a Minerato não adianta querer vir, será que foi assim, será que teve abuso? Já não foi o primeiro edredom dela, né? Já exatamente, o segundo. Entendeu? Então, não reclame do que você permite. Exatamente. A partir do momento que ela entrou lá, foi consentido, os dois fizeram o que tiveram que fazer, ela não pode querer agora tentar virar o jogo. Vai ter que responder pelo que fez. Exatamente. Né? O jogo e seguir o jogo. Um jogo sujo para os dois, lamento. Agora, né? falta um pouquinho de caráter quando a pessoa vem e expõe para... Assim, do lado de fora tá todo mundo vendo. Eles podem tentar esconder porque faz parte do jogo, entre um e outro. Agora, fazer o que ele fez, mostrar para todo mundo, é uma... Olha, eu não teria nem convidado o cidadão. Exatamente. Porque você vai dar corda de novo. Você dá mais uma oportunidade para ele fazer o que fez no outro. Olha aqui. E o que ele fez foi uma coisa que pegou tão mal, que para um sujeito como o Dinei, que com mulher também é uma coisa bem horrorosa, dizer que vai mudar o voto e que ele vai votar no Marcos para a roça, é porque a coisa foi lá embaixo, foi no chão. Né? Mas para você ver, para isso mexer com o Dinei, que fez o que fez lá com a Monique, né? Realmente pesou. E o que pesa também, depois, a mulherada batendo lá na porta do consultório para fazer cirurgia e casar com ele. Eu não sei também se esse consultório... Primeiro que eu não sei se era tudo isso mesmo, cada um fala o que quer,
né? Estridente. Ela gritou que Marcos não estava respeitando a sua família com tais afirmações. Aí ele responde: se você acha que transar é uma forma de desrespeitar sua família, então não faça. Eu estou tranquilo com a minha família, não tenho que dar satisfações. Estou pronto para fazer o que eu quiser aqui dentro. A Ana continua negando que tinha transado com ele e diz: a gente não transou e você fica aí me expondo e falando essas coisas. Você não tem respeito. É aí o que o Marcos dá risada, como vocês viram, ele vai andando dando risada e afirmando que a Peoa não pode negar o que foi gravado. É quando ele diz: você acha que a gente não transou? Em que mundo você vive? Tem 300 câmeras aqui dentro, se faz, assume. E aí chegou, eu acho que foi o Matheus, né? Depois o Nainha que entra na jogada, aí tem a Monique que fica vendo de longe, tratando das galinhas, e tem, nesse momento aí a coisa pegou fogo, ninguém conseguia separar os dois, na verdade, o bate-boca ferveu a beça. E, claro, acho que nem um décimo disso foi mostrado na edição que foi pro ar na TV aberta. E mesmo nesse tipo de transmissão, teve um momento que as câmeras cortaram para as galinhas e ficaram lá com as galinhas enquanto você ouvia os dois brigando lá atrás. E foi, de fato, uma briga feia. Depois falaram que ela dormiu com o braço por cima do Marcos. Vocês viram isso? Não, essa parte eu não vi. A gente está esperando confirmação, na verdade, viu? O que você quer, Marmita? O edredom. O outro trechinho, tem outro. O edredom que acabou provocando toda essa briga que vocês viram aí. Vamos lá. Mas acharia Marcos, isso? chega! Para de falar de mim, por favor, eu tô falando sério. Porque eu tô me estressando com você. Um assunto que não tinha nada a ver. Que não tinha nada a ver. Você gosta sempre de estar o pleno e aí a pessoa estressa com você. Você gosta de fazer isso com as pessoas? Não, nem um pouco. Em várias situações. O que você foi me perguntar ali? A gente tava trabalhando. E daí? O que tem até perguntar pra você? Você tá falando sobre isso abertamente pra quem for. E daí que eu te fiz uma pergunta? Mas e daí que eu te fiz uma pergunta? Tá, e daí eu resolvi dialogar contigo. Daí o que tu fala? Daí não quero mais falar sobre o assunto. Mas daí é fácil. Mas Ana, daí é fácil. Encerrou, eu só queria saber por curiosidade. Por que você tá respondendo o processo? Não foi isso. Nossa, que mentiroso. Tá, então, eu não falei isso, nada a ver. Que da onde que surgiu isso? Da onde surgiu o quê? A denúncia contra você? Tá, e daí eu peguei. Só isso que e aí eu respondi. Já explicou. Daí eu respondi. Daí eu perguntei pra ela assim, por quê? Aí eu falei, obrigada, não quero mais saber mais nada. Ela fala assim, não, nada. Nada, não quero, tá bom, era só que acabou, pronto, acabou. Aí você gosta de ficar puxando um assunto, jogando você na fogueira. Você começou a sair gritando por aqui agora. Não você é muito louco, velho. Cara, você é muito louco. Ela tenta inverter de todas as maneiras, tenta né? Consertar o erro. Tenta jogar as coisas do passado lá também. Falei os dois. Pra mim, olha, fora Marcos, fora Minerato, com certeza. Ou coisa, viu? Tiago Servo, você era um anjo. Era, Tiago. Nunca imaginei dizer isso, é verdade. Você, olha, um anjo. Pra segurar esse relacionamento desse jeito, onde a pessoa não consegue compreender o que você está falando, não consegue esperar você falar e grita para dar explicação. Tiago Servo, olha, você já tinha o meu respeito, agora você tem um duplo respeito, que não é qualquer pessoa que de fato Tiago, não tem volta paciência. Com ela, não volta com ela. Vai ser melhor pros dois, também, se voltar também, né? Depois desse edredom, depois de tudo que o cara falou. Segura a bomba, aí né? Não dá, vai cuidar da sua vida, que o mundo é belo. Eu sei que vai mesmo. Também, né? Nessa história de, eu falei que se fizesse a coisa, ia ganhar o reality show. E quem acreditou nessa história é infeliz junto, porque, gente, não existe. Não sabe jogar realmente. A concepção do jogo não é um programa de cama, entendeu? A concepção do jogo é um programa de disputa entre os participantes, acabou. Exatamente. Enfim, olha, e ela fala e ela grita e ele também não para de falar, né? Ele faz aquilo, ele vai falando aquilo que a pessoa não quer ouvir para desestabilizar mais ainda. Antes de cortarem lá para as galinhas, eles gritaram muito um com o outro. Exatamente. Mostrou o dedo. Quem também vai conversar com a gente, dar opinião, Felipe Campos, que se achou desse bafão, boa Felipe? Tarde, Sônia. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde. Olha só, pegou fogo na rede social essa história toda, né? Mesmo. Olha, Sônia, eu penso igualzinho a você, assim, eu acredito muito... Só que é unanimidade, né? Unanimidade, os três pensam igual. Esse rapaz, o Marcos, ele realmente deve sofrer de algum dele, ele pode até
sofrer de algum distúrbio, não sei, eu não consigo entender, porque ele age psicologicamente com todas as mulheres, assim, né? Você vê que ele seduziu a Minerato, levou ela para debaixo do edredom, fez tudo o que ele fez, o que ele conseguiu fazer, que ficou visivelmente aí para todo o Brasil. Não vou dizer que ele se aproveitou da menina, porque também não foi à força, nada disso, ela foi porque ela quis, né? E aconteceu absolutamente tudo que os dois gostariam que acontecesse. No outro dia ele pegou o megafone e contou pro Brasil inteiro. No outro dia, e nem precisava, né? Porque tem tanto movimento que a gente... Com 200 câmeras ele não precisava contar, né? E aí o que acontece? Ele pega, ela no outro dia, ela percebe a burrada que ela fez mais uma vez, porque acaba ficando conhecida como a personagem que participa de reality, de reality show para ir pra cama. Essa é a verdade, que todo mundo tá vendo, com participante. E aí ela quer tentar reverter a situação no outro dia, tentando... No grito, né? Tentando se redimir de um suposto erro, enfim. Assume logo de vez, fala, fiz mesmo, e daí, sabe? Mas não quero mais saber de você, sabe? Lógico. Tudo aquilo que te aconteceu, você tinha razão de fiz ser. o test drive. Vou te tascar outro processo em cima, qualquer coisa nesse sentido. Fiz o test drive, não foi legal, gostei, não gostei. Você sabe... Me decepcionou. Não gostei do cegonho, sei lá, qualquer coisa já humilha ele. Já vai aonde o homem sente mais dor, viu, Sônia Abrão? Exatamente, né? Aí, e você sabe que lá na fazenda, quando você vai na despensa, que fica verdadeiramente tudo ali que a gente pode comer, tem uma gaveta com os remédios e dentro da gaveta tem pencas de preservativo. Né? Então quer dizer, tem quilo assim, muito, mas porque muito senão depois assim. O reality vai ter que sustentar o bebê, não dá, né? Então... Nasce dentro do confinamento. E aí, então quer dizer, lá quando você vê preservativo dentro da gaveta, o que você imagina? Pode acontecer de tudo, tá liberado aqui dentro, né? É festa. Mas essa história de realmente casal ir para debaixo do edredom, né? E ficar... E a mulherada vai numa boa também, eu acho legal, mas se tá afim, vai. Mas não pelo jogo, sabe? Não aí eles ficaram extremamente bêbados na festa, né? Que foi também uma outra história. Os dois ficam aí nesse joguinho de sedução. Ele é extremamente sedutor. Ele é calculista. Ele é calculista. Ele consegue mexer assim com o psicológico mesmo da mulher. Você percebe que ele demorou para atacar. Percebam só. Ele analisou primeiro. Ele é calculista e o quanto ele é, não vou nem dizer estrategista, mas olha só como... Estrategista. É isso que eu te falar. Porque o que ele fez? Ele esperou o jogo começar, ele esperou um mês. Quando começa a desestabilidade emocional das mulheres, ou então que daí realmente já está seguindo o jogo, ele começa a atuar. Então é assim a estratégia do jogo dele. Ele percebe quem é que está mais fora da casinha ou quem verdadeiramente está no jogo e possa ser uma possível vencedora. Ele vai lá e se junta à pessoa. Assim, eu não sei, claro que cada caso é um caso, mas como esse comportamento dele agora, não é, com essa baixaria toda, e como isso poderia ou poderá ainda influenciar o outro caso lá. Com certeza. Né? A gente nunca sabe, na verdade. Porque você vai ver o histórico. Porque ele disse, e eu acho que ele disse aí mesmo, que ele está esperando acabar o caso da Globo para depois ir para cima, que ele vai para cima com tudo. Quer dizer, não terminou ainda, a gente não sabe o tipo de influência externa que pode haver numa decisão desse caso. Não costuma, mas de repente é um comportamento recorrente. Não pode chegar alguém, o Ministério Público, alguém falar, olha, parece que a história está se repetindo e intervir no jogo. Então, porque parece que a história está se repetindo, entendeu? Ou vão esperar acontecer. Maneira. Eles esperam acontecer alguma coisa.
o Ministério Público ter que entrar no jogo e falar assim, vem cá. A gente não fala. Não, vem cá, vem curtir aqui fora que não tá certo. Eu acho que na verdade não existe isso, né? Acho que de acionar autoridades, enfim. Eu acho que não é o caso. Pensando no tipo de influência que isso possa ter. O que deveria fazer é colocar os dois para fora do jogo. Os dois para fora do final. Coloca tanto a Minerato, a Paula, como também o Marcos. Porque ela veio também, ela jogou, ela teve a mesma estratégia de jogo com o Thiago Sérvio, que esteve no programa e abriu com detalhes para nós aqui, e você percebe que ela teve a mesma estratégia do jogo. Então, quer dizer, ela se garante verdadeiramente em quem? Ela se garante no edredom, ela se garante na relação, ela se garante em outras coisas. Ela é muito boa em algumas coisas. Mas não soube escolher, né? Não soube escolher. Sabe, é uma coisa que tá clara e que todo mundo vinha avisando, inclusive a gente aqui desde o começo. E eu acho que também no confinamento, quem cantou essa pedra para ela foi o Yuri, né? Ele avisava. Nicole também. Falou assim, não, eu não quero contato com ele, tanto é que foi um dos grandes rachas dentro do programa. E ele foi aos pouquinhos, foi falando de cirurgia, olha, saindo daqui eu posso te atender, foi ganhando terreno, foi ganhando a confiança e agora tá mostrando as garras. Tá bom. Aí se ela se deixou levar, né? Ela se deixou, teve ou não confiança. É outra coisa. Eu acho até uma relação muito doentia, sabe? Eu não costumo entender essas alucinações psicológicas, sabe? Tem um perfil muito estranho esse rapaz. Você sabe o que eu acho, de repente, que possa ter acontecido? Até pensando no jogo. Porque ele odeia a Flavinha. Ele já percebeu que a Flávia é uma forte candidata. Isso não passou batido para Minerato. Então ela pode ter achado que ela formando dupla com o Marcos Ratter, que veio da Globo e todo mundo já achava um candidato muito forte, muito poderoso, aí a Flávia ia dançar, né? E ela ficaria com o jogo livre para ela e aí tendo ele de apoio. Pode ser isso também, sabe? Pode ter sido uma estratégia absolutamente errada, né? A Flávia sempre teve toda a razão de bater de frente com ele e não deixar ele realmente progredir no jogo com ela, ele ganhar terreno com ela nunca deixou e ela estava certa. E a Mini entrou nessa furada aí, nessa barca furada de verdade. E numas dessa, quem cresce no jogo é a própria Flávia. Né? Com certeza. E ela começa a entrar entre os favoritos do reality, né? Ainda mais, gente, que eu acho, a gente tava com essa informação aqui, não sei, tá aqui, olha, que o Marcelo Iê, que é com quem a Flávia tá formando o casal também, mas deu um beijo pra valer nela, aquela coisa toda, ele passou mal de novo. Vocês lembram que no Power Couple ele precisou sair, ele não foi até o fim do jogo por conta de uma arritmia, né? Ele teve que sair e foi se tratar em relação a esse problema. Agora, aqui o site TV Foco está dizendo que o Marcelo Iê passou mal e é no lugar dele que o Rafael Ilha pode entrar. Então, ontem isso, o Marcelo Iê acabou assustando os participantes da Fazenda. E lá no Power Couple foi um desespero, né? Ai, não tô não, tadinho. Assim não vale. Eu queria que alguém fosse expulso, alguém batesse o sino, mas sair doentinho, não. Né? Não por isso. O motivo, ele ficou mal e mesmo sendo medicado pela produção do programa, ele ficou deitado o tempo todo sem melhorar. Após isso, os peões começaram a especular o que poderia ser. E alguém disse, a Aritana disse para o Yuri, eu que tenho o estômago forte, fiquei mal na outra semana. Imagina ele que é mais sensível, tem gente que demora mais para o corpo manifestar os sintomas. Apesar disso, não é a primeira vez que isso acontece, né? Caso o problema fique mais sério, a Record disponibiliza uma equipe médica para atender qualquer pessoa dentro da atração. Em último caso, Rafael Ilha, que já foi anunciado logo na estreia como elenco reserva, poderá entrar no jogo no lugar do Marcelo Iê. Será? Isso a gente vai ver hoje como é que ele tá. Deve ter sido por conta de bebedeira da festa. O estômago dele não aguentou. Então, quem sabe hoje ele já esteja melhor e caia fora do jogo pelos próprios méritos, né? Ou falta de méritos. Né, mas não. Então, ele tem medicação também. Com álcool, às vezes dá um revertério, né? Ele toma beta-bloqueador. Sim. E beta-bloqueador com bebida
não funciona. Não funciona mesmo. Porque beta-bloqueador é um remédio pro coração. Então, ponto final. E aí, ele, com bebida, ele vai nas festas e bebe, óbvio que vai passar mal. Eu acho que foi isso mesmo que deu uma derrubada nele. Mas quem sabe ele já esteja se recuperando e possa continuar. Já estava descascando jogo, mandioca. Né? Já estava? Já, reclamando de ter que descascar mandioca. Ô, Vladimir! Era do almoço. É edredom. Não, você que tá com a mente poluída. Você que tá com a mente poluída. Ele tava descascando mandioca pra almoçar. Então o estômago já vai aguentar uma comidinha, pelo menos. Ele tá com a mente poluída, esse garoto. Exatamente. Onde você tava? Por isso, fala. Eu queria saber o que passa dentro. O Felipe pode até responder. O que põe na água? Porque assim, ou a pessoa sofre de incontinência urinária, ou ela é porca de verdade. Não tem outra alternativa. Ele é um chuém. Você tá falando do Dinei? Não, de todo mundo que faz fora. Entendeu? Porque ou a pessoa mas sofre ele já de incontinência. ele é recorrente, né? Ou a pessoa, porque assim, coitado do João Kleber, ele encheu o sapato italiano do João Kleber da outra vez. De xixi. Aí agora, de novo, fazendo fora do lugar. No quarto. A Mara fez xixi fora também, né? Também, né? Mas não foi no sapato de ninguém, pelo menos. Na verdade, assim... Foi na grama. Foi na piscina. Foi na grama. Foi na Teve grama, na piscina também. Então aí ninguém viu, né? O da grama, da moitinha, é que todo mundo viu. Eu acho que só tem uma explicação pra isso. Falta de educação. Ponto. Depois ele quis negar, mas não deu. Até o momento que ele assumiu. A gente tinha esse vídeo, mas acho que não vai dar tempo de colocarmos. Enfim, é isso. Vamos fechar. Você colocaria o casalzinho fake pra fora? Super pra fora, não dá, né? Eu acho que a gente já assistiu esse episódio, tanto do Marcos como da Ana Paula Minerato em outras edições. Exatamente. E a história só tá se repetindo. Se viesse com alguma coisa nova, né? Eu acho que valeria a pena. Mas o mesmo jogo, eu acho que tá na hora de cair fora. Tá, show de baixaria da dupla. Vamos lá. Fora? O Dr. Marcos, a Minerato por esse episódio ou não? Nossa, tá bom. Fora os dois, com força. Assim, com força. Vai, volta a viver e tá tudo certo. Volta a viver. Por mim também. Fora Marcos, fora Minerato. Os M's aí não estão com nada, né? Enfim, fechou. Se tiver mais alguma coisa no decorrer do nosso programa, a gente vai comentando aí com vocês. Bom, outra coisa que ferveu, né? Mas aí é coisa boa, bonita da gente ver, bonita da gente comentar, foi o casamento da Marina Rui Barbosa, né? Que coisa mais bonita, de muito bom gosto, muito chique mesmo de se ver. Eu acho que menos é mais quanto eles. E aquilo ali eu acho que bateu e doeu, sabe? Tanto que ela realmente tomou umas e outras, né? Toda vez que aparece a imagem dela, ela tá biritando, assim, o tempo todo, sabe? É chá. É aquele chá gelado. É um drink vermelho chamado Sedução. E aí veio a história do selinho. É selinho, não é selinho? Eu achei que foi, claro eu achei que foi. Não. Ele falou que só tava curtindo, né? Quem? O Neymar. E ela perguntaram. Também. Não, é só ele que respondeu. Falou, a gente tava curtindo. Olha lá, o drink. É aí, chá, é bem aí, ó. Você vê, ela bebe, ela vai pro lado dele, alguém ali entra na frente, mas olha lá. Claro que houve o selinho, lógico. Mas a saudade faz bem, era uma festa. Não, ela foi pra cima mesmo. Foi, teve beijo tava mesmo. com saudade. Mas esse tio também atrapalhou, né, Sônia Abrão? Ajudou ela, né? Ajudou eles, atrapalhou a gente, Atrapalhou a gente, mas eu acho que dá pra ver nitidamente que ela vai pra cima. Já a gente fala mais, mas agora vamos pro Naim. Mas estava lá, a Casa da Árvore, né? Só tem aqueles três não fazendo porcaria nenhuma. O Dinei até que não, porque agora ele virou o Dinei Mijão, né? De novo, ele repetiu a peripécia no jogo. E aí pintou punição, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Olha, eu vou chamar agora o vídeo da briga, como é que vai ser essa história. Porque antes eu vou ler para vocês um trecho que acabou não estava aí nessa história do que foi exibido, porque a briga começa já num outro ponto do que a gente tem o vídeo, mas é pensando em fazer essa jogada agora para cima do Marcos, aí eu acho que ela vai quebrar a cara, né? Aí eu acho que ela vai quebrar a cara, porque a Monique naquela época estava totalmente embriagada, mesmo que a Minerato tivesse bebido e teve festa, ela não estava no estado em que a Monique se encontrou naquela época no reality da Globo, então não vai
colar. Isso não vai colar mesmo porque todo mundo viu que ela deu mole pro Marcos. Então, a culpa aí é dos dois. Claro que a atitude dele é baixa, é muito baixa, mas não é, a coisa não funcionou nem de um lado e nem do outro. Os dois pisaram feio na bola e, por mim, estariam fora do jogo. Mas eu não mando nada, né? Então, pronto. Tiago Rocha, tudo bem? Como é que você tá? Tudo em paz? E aí, tudo bom, Vladimir? Tudo jóia. Que coisa! E se mandasse? Se mandasse? Olha, se mandasse, eu tenho certeza que seriam as duas pessoas que eu eliminaria do programa. Se eu pudesse, por exemplo, você falasse, Tiago, quem se elimina? Eu eliminaria Minerato e eliminaria o Marcos. Exatamente. Porque assim, é uma coisa assim, ai, não posso, minha família. Gente, peraí. Peraí. Quando um não quer, dois não brigam. Exatamente. Entendeu? E ela foi pra debaixo do edredom. O Marcos foi de 5ª categoria. De 5ª. Na hora que ele comenta o que ele fez. Até porque, gente, olha, todo mundo ama, todo mundo faz amor. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente muitas vezes não consegue compreender. Por exemplo, pai e mãe da gente, a gente nasceu, né? Então, assim, não precisa falar. Não precisa. Ali não é o local para falar e ficar discutindo. Não, e todo o público já tinha visto que eles tinham ido para debaixo do edredom. Ali você pensa o óbvio, ali já valeu tudo, não precisa falar. Qual é a regra? Qual é a regra de reality show que tá escrito que se o casal for pro rally rola, ele ganha reality show? Exatamente. Aonde mas eles é que tá essa acreditam, parte, né, gente? Eles acreditam ainda nisso. Eles querem justificar, porque eles perceberam que eles foram fundo. E eles querem justificar, não, é porque tem a história do... Não tem, gente, para não tem, isso. Não tem. Ela não pode pagar de santinha e ele foi baixo de verdade, né? Você acha, se eu fosse o proprietário do reality show, eu não eliminaria o Marcos. Ah, não? Não, você eu não deixaria ele entrar. Ah, bom. Eu não deixaria o Marcos entrar. Você vai trancar ele na baia. Porque eu nem sei se até hoje já terminou o inquérito do episódio Emily. Eu acho que não. Então, como é que você coloca uma pessoa que está sendo investigada, que cometeu o que cometeu em um outro reality show e comete alguns dos mesmos atos do Big Brother agora na Fazenda? Quando ele começa a falar mais alto, quando ele aponta o dedo para Minerato. Assim, com relação ao que eles fizeram ou deixaram de fazer lá no Cafofo, que tem desde da Casa dos Artistas, foi consentido. Os dois são maiores, agora a Minerato não adianta querer vir. Ah, será que foi assim? Será que teve abuso? Já não foi o primeiro edredom dela, né? Já exatamente, é o segundo. Entendeu? Então, não reclame do que você permite. Exatamente. A partir do momento que ela entrou lá, foi consentido, os dois fizeram o que tiveram que fazer, ela não pode querer agora tentar virar o jogo. Vai ter que responder pelo que fez. Exatamente. Né? O jogo e seguir o ficou jogo. um jogo sujo para os dois, lamento. Agora, falta um pouquinho de caráter quando a pessoa vem e expõe para... Assim, do lado de fora tá todo mundo vendo. Eles podem tentar esconder porque faz parte do jogo, entre um e outro. Agora, fazer o que ele fez, mostrar para todo mundo, é uma... Olha, eu não teria nem convidado o cidadão. Exatamente. Porque você vai dar corda de novo. Você dá mais uma oportunidade para ele fazer o que fez no outro. Olha aqui. E o que ele fez foi uma coisa que pegou tão mal, que para um sujeito como o Dinei, que com mulher... Mas quanto mais ela falava para, mais ele cutucava. Até ele tirando completamente a Minerato dos eixos. Isso é uma coisa doida. Isso é uma coisa daquele que gosta de desorganizar o outro por dentro. Não é que se sente bem assim. Isso parece uma forma de poder. E foi isso que ele quis demonstrar em cima da Ana Paula. Eu acho que realmente ela está simplesmente colhendo aquilo que ela plantou, que ela não precisaria, mas isso não exime o Marcos desse comportamento absurdo, desse comportamento podre que ele teve para milhares e milhões de pessoas, tá? O que ele fez não se faz em lugar algum. O que ele fez dá uma medida pequena, né? Uma medida medíocre de homem, na verdade, em relação a uma mulher, seja no reality show, seja na vida real, porque para ter coragem de fazer uma coisa dessa, usar as palavras que ele usou, não é? E cutucando até o final, quanto mais ela pedia para, ele não parava, e ele quis descrever em detalhes o que tinha acontecido debaixo daquele edredom. Ué,
né, vai para debaixo do edredom, ninguém sabe o que está se passando lá embaixo, um ou outro pode dizer aquilo que quiser. E ele disse, né, e ele falou em detalhes. E ele ainda jogou coisas na cara dela. Você acha que nós não transamos? Né? Sexo não é só penetração. E isso ele já tinha falado da história do sexo oral lá no começo. Sabe? Então estão te faltando informações médicas e não sei o quê, sabe? Numa frieza, numa coisa tão assim que você não faz isso com ninguém, né? Por mais que seja reality show, por mais que seja exposição, ele passou dos limites, ele foi além, ele foi realmente para cafajestagem, foi isso que ele fez ali. E não adianta tentar vir passar pano, não, porque o golpe foi da Ana, porque ela quis bancar a Emily para cima dele, ele não é vítima nessa história. Ele não é vítima nessa história. As relações dele com mulher, pelo menos, né, vamos falar de 2 reality shows que a gente está vendo, Marcos, é uma coisa desestabilizada, é uma coisa que realmente degringola em baixaria. Né? Para não dizer agressividade, porque com isso acho que ele tomou cuidado. Mas não existe só agressividade física, de você deixar hematoma no braço de alguém ou bater a cabeça dos outros no chão, como ele fez com a Emily. O que ele fez com a Minerato foi, né, tortura emocional, foi agressão emocional, foi agressão verbal o que ele fez com ela, porque ela estava pedindo, sabe, olha, você está me expondo, você não está respeitando a minha família, uma balela de argumento, né, Ana? Se você estava muito preocupada com a sua família, com o respeito, com a não exposição, pelo menos de um lado sexual, não fosse para debaixo do edredom com ele, você comprou mercadoria barata. Sabe, ia dar defeito de qualquer maneira, claro que ia, jogou mal, jogou errado, sei lá, deu curto-circuito na cabeça para fazer uma coisa dessas, né? E a mãe da Minerato, com medo que o Thiago Servo prejudicasse a menina no jogo, ao dar uma entrevista aqui no nosso programa. Agora, o que a filha dela fez lá no jogo, né, de livre e espontânea vontade, ninguém forçou não, é o que queimou realmente o filme dela. A gente não sabe como é que vai ficar essa história daqui para frente. Eu, particularmente, né, se fosse outro tipo de jogo, os dois já iriam estar na rua, sabe? Porque o comportamento dos dois realmente foi muito vexatório, sabe? Eu sempre falo, essa história de formar casal é fria, essa história de formar casal é furada, essa história de formar casal não funciona mais. E pode degringolar a história. E foi o que aconteceu com ela, né? Em vez de quer formar casal, que já é uma estratégia superada, ela teve aí muito tempo fora, 1 ano fora de um reality show, dava para ter conversado bastante, sacado sobre estratégia, quando recebeu o convite, ponderasse tudo novamente. E fosse como ela entrou, fazer um jogo sozinha, e ela do começo ao fim, não tinha necessidade disso, mesmo porque, né, parece que tinha deixado um namoro assim reatado aqui fora. Então vamos tocar o barco, e mesmo que não tivesse, vamos tocar o barco sozinha, já tinha aprendido a lição. Né? No outro reality foi o que foi. E olha que o Thiago Servo, em momento algum, em uma nova semana, né? Então, fazer um balanço de tudo que andou acontecendo nesse final de semana e contar também as novidades do dia. Olha aqui, nossa primeira página hoje só poderia ser sobre a briga de Minerato e Marcos na Fazenda. Uma coisa que ferveu aí no final de semana e a gente já tinha avisado, né? Detesto ter que falar assim, eu avisei, mas eu avisei que a Minerato estaria realmente queimando o filme de estar se envolvendo com o Marcos. Ela tinha agido de um jeito muito legal, né? Aí, né, daqui a pouco vocês vão ver esse vídeo aí, a briga, o trecho da briga, porque realmente para a emissora à noite não foi praticamente nada, mas quem acompanha, né, a Cabo viu que realmente as coisas esquentaram demais. Mas no começo, quando o Marcos já tentou jogar a isca para o lado da Ana Paula, e ela estava dando um fora nele, nunca vou ficar com você, a gente até elogiou, falou, opa, tá fazendo um jogo inteligente, porque o cara, ele já tem um histórico, é uma segunda chance para ele mostrar um outro lado, e ele não veio fazendo isso desde o começo. A gente fala aqui, a torcida urra de raiva, a torcida do Marcos, mas ele continuou jogando mal, ele continuou jogando errado, ele não veio com nada de novo, ele veio com essa disposição de formar uma dupla com aquela menina que ele achasse que era a mais forte do grupo,
não é? Para daí ele ir em frente e chegar até a final. A gente já viu essa tática, né? Embora fosse com uma maluquete e um ali enlouquecia o outro e ponto final, não vou falar mais desse tipo de coisa que vocês já sabem. Mas o que aconteceu? De repente, a Minerato toma uma direção completamente errada. Sabe Deus por quê? O que passou na cabeça dela que ela resolveu formar dupla com ele, formar casal com ele. A pessoa menos indicada para se formar casal nessa casa era o Marcus Harter. Né? Porque precisava primeiro analisar o jogo dele, daí, né, 1 mês, 2 meses, para ver como é que ele ia se deslanchar. Estou falando com cabeça de quem está lá no jogo, mas já entrar de sola, e ela já entrou de sola, depois ela beija, aí ela vai para debaixo do edredom com ele e queria que desse coisa boa, e queria que realmente ficasse tudo tranquilo, virasse uma história de amor, virasse um conto de fada, mas jogar mal assim lá na Casa do Chapéu. Onde é que já se viu esse tipo de coisa? Depois reclama de exposição, né? Primeiro, quem vai para um reality show quer o quê? Quer exposição, né? Vai para debaixo do edredom, que eu já acho uma coisa deprimente para uma mulher. Já acho péssimo, já acho horrível. Já tinha falado isso dali, não é? Na outra edição. É uma coisa que realmente, gente, nada a ver. Já foi e já fez isso. E aí queria que ele saísse dizendo o quê? Porque ele é assim horroroso. Eu não tenho classificação para o Marcos, a não ser dizer fora Marcos. Fora Marcos. A Ana Paula fez tudo errado, né? As consequências só poderiam ser essas, mas ela também não merece passar esse tipo de coisa, esse tipo de vexame. Porque o que é isso, não é? Transamos, não transamos, ele citou explicitamente sexo oral, é uma coisa assim, que homem nenhum, né? Com o mínimo de educação, com o mínimo de sutileza, com o mínimo de etiqueta, depois de uma noite de transa, vai sair falando isso por aí. Tem cara que fala para os amigos, o círculo é assim. Falar para o Brasil inteiro, então, vocês imaginam o que é isso. Ela sentiu esse golpe. Claro, ela não é boba, ela sabe que ela está sendo vista por milhares, milhões de pessoas, na verdade. Então, meu Deus do céu, tudo isso, se tivesse um pouquinho de juízo na cabeça, poderia ter sido evitado, Ela não precisaria entrar nessa fria, porque é fria. E ele repete um comportamento que eu achei que realmente é uma coisa dele. Esse menino, ele deve ter problema com mulher, porque não é possível, sabe? Ele pega e começa a querer enlouquecer ela. Do mesmo jeito que ele fazia com a Emily, a Emily fazia com ele no Big Brother. É que ele juntou dois na mesma medida de desequilíbrio, não é? No momento algum, ele fez com ela a cafajestagem que o Marcos fez. Nunca. Ali a história era outra, realmente, né? Mas assim, já tinha tido uma experiência que não era legal de casal dentro de um reality show e quis repetir agora com a pessoa menos indicada. O que foi que aconteceu na cabeça dela, eu não sei. Será porque era um jogador de reality show que veio da Rede Globo de televisão? Mas veio em que condições? Isso não foi levado em conta? Mas estava logo no começo sendo, né, analisado. Quando ele começou a jogar as tranças, ela disse não, não e não, e mudou da água para o vinho de repente, e embarca na dele, e vai para debaixo do edredom com ele, e olha aí o que acontece. Ontem ela quase surtou, porque realmente ele não deu trégua, A gente vai mostrar para vocês um trecho dessa briga, mas depois do que a gente mostra, a briga ainda continuou por mais meia hora, porque ele não parava. E é assim, se fez, assuma. Eu tô numa boa com a minha família, eu tô aqui pronto para tudo, eu tenho liberdade, sabe? Uma coisa assim maluca. Você não acha que você vai para debaixo do edredom com uma pessoa e aí no outro dia ele vai estar falando para o Brasil inteiro, né? Ela não achou, mas é um risco que se corre. Ela acha que não transou com ele, mas ela teve um momento de intimidade com ele. Nisso ele não está mentindo. Quer dizer, se ele pudesse usar isso, ele iria usar. E foi exatamente o que ele quis. E olha, vou falar para vocês, quem viu, quem ouviu, não é? Sabe que assim que ela entrou debaixo do edredom, ele já disse uma obscenidade.
Isso foi audível. Isso, claro, que nunca poderia ser levado ao ar, mas as pessoas que assistem sabem disso. Isso está rolando aí pela internet. Nada leva a crer que possa ter sido montado, como o da Nicole Balls não era, né? Como ela está fugindo do assunto até agora, dizendo que está trabalhando feito louca, que tem trabalho no Multishow, nunca mais tocou no assunto, se finge de morta, faz a egípcia, não dá a menor satisfação sobre aquele áudio. Aí você entende que se trata de um áudio verdadeiro, ok? E esse áudio dele não é nada montado, não, porque você vê, ele sussurra o que ele o palavrão, na verdade, pelo qual ele chama a Minerato. Então você vê que é um tipo de maneira de lidar com a mulher em situações de intimidade que é muito baixo, que é muito rasteiro, e é isso que ele fez debaixo do edredom, né? E aí, com a plena colaboração dela, ela foi cúmplice nessa situação vexatória em que ela se meteu. Não justifica a atitude dele, não justifica, mas ela acabou sendo cúmplice, porque ela não entrou nessa de inocente, não. Então não vem bancar a santinha agora, tá? Já sabia quem era, já conhecia o histórico, podia ser um risco, ele podia vir completamente diferente, ele podia vir com outra proposta, ele podia vir realmente num jogo mais sincerão, né? Não tô gritando mais. Você tá mais sentando. Pode. Tá aí. O Marcos está querendo atropelar até a minha aqui, né? Eu tô falando, ele vai entrando, realmente. Mas, enfim, é isso, gente. Não tem muito o que acrescentar. Ela jogou errado, ela foi cúmplice, ela se aliou a quem ela não poderia ter se aliado de jeito algum no grupo. Ali, o Marcos era um homem não recomendável para ninguém, um parceiro não recomendável para nenhuma mulher ali do grupo feminino nesse jogo, porque ele realmente, a gente não sabia o que vinha por aí, é um ponto de interrogação. A situação da qual ele saiu do outro reality era péssima, ele acabou sendo expulso, ele tem um processo ao qual ele está respondendo por agressão, né, que ele acha injusto, claro, só poderia achar injusto, ele tem uma série de explicações para tudo aquilo, mas ok, né? Ele tem esse antecedente. Então, para que você vai arriscar um jogo? Para que você vai arriscar mais de R$ 1 milhão de reais por causa de uma coisa dessa? Ela jogou errado, ela facilitou, ela se envolveu com quem não precisaria e agora está pagando o preço. E ele, acho que fica mais claro do que nunca, não mudou um fio de cabelo. E eu fico me perguntando uma coisa que o filósofo contemporâneo Diney perguntou ontem: o que um médico está fazendo num reality show? Como é que um cara tem essa cabeça? Não sei se foi o Diney ou se foi o filósofo contemporâneo. Também é uma coisa bem horrorosa dizer que vai mudar o voto e que ele vai votar no Marcos para a roça, é porque a coisa foi lá embaixo, foi no chão, né? Mas para você ver, para isso mexer tá com tão o Diney, rasteiro, né? que fez o que fez lá com a Monique, né? Realmente pesou. E o que pesa também, depois a mulherada batendo lá na porta do consultório para fazer cirurgia e casar com ele. Eu não sei também se esse consultório... Primeiro que eu não sei se era tudo isso mesmo, cada um fala o que quer, né? Estridente. Ela gritou que Marcos não estava respeitando a sua família com tais afirmações. Aí ele responde: se você acha que transar é uma forma de desrespeitar sua família, então não faça. Eu estou tranquilo com a minha família, não tenho que dar satisfações. Estou pronto para fazer o que eu quiser aqui dentro. A Ana continuou negando que tinha transado com ele e diz: a gente não transou e você fica aí me expondo e falando essas coisas, você não tem respeito. É aí o que o Marcos dá risada, como vocês viram, ele vai andando dando risada e afirmando que a Peoa não pode negar o que foi gravado. É quando ele diz: você acha que a gente não transou? Em que mundo você vive? Tem 300 câmeras aqui dentro, se faz, assume. E aí chegou, eu acho que foi o Matheus, né? Depois o Nainha que entra na jogada, aí tem a Monique que fica vendo de longe, tratando das galinhas, e tem, nesse momento aí a coisa pegou fogo, ninguém conseguia separar os dois, na verdade, o bate-boca ferveu a beça,
E, claro, acho que nem um décimo disso foi mostrado na edição que foi pro ar na TV aberta. E mesmo nesse tipo de transmissão, teve um momento que as câmeras cortaram para as galinhas e ficaram lá com as galinhas enquanto você ouviu os dois brigando lá atrás. E foi, de fato, uma briga feia. Depois falaram que ela dormiu com o braço por cima do Marcos. Vocês viram isso? Não, essa parte eu não vi, a gente está esperando confirmação, na verdade, viu? O que você quer, Marmita? O edredom. O outro trechinho, tem outro. O edredom que acabou provocando toda essa briga que vocês viram aí. Vamos lá. Mas acharia Marcos, isso. chega! Para de falar de mim, por favor, eu tô falando sério. Porque eu tô me estressando com você. Um assunto que não tinha nada a ver. Que não tinha nada a ver. Você gosta sempre de citar o pleno e aí a pessoa estressa com você. Você gosta de fazer isso com as pessoas? Não, nem um pouco. Em várias situações. O que você foi me perguntar ali? A gente tava trabalhando E daí? O que tem até perguntar pra você? Você tá falando sobre isso abertamente pra quem for. E daí que eu te fiz uma pergunta? Mas e daí que eu te fiz uma pergunta? Tá, e daí eu resolvi dialogar contigo. Daí o que tu fala? Não quero mais falar sobre o assunto. Mas daí é fácil. Mas Ana, daí é fácil. Encerrou, eu só queria saber por curiosidade. Por que você tá respondendo o processo? Não foi isso. Nossa, que mentiroso. Tá, então, eu não falei isso, nada a ver. Que da onde que surgiu isso? Da onde surgiu o quê? A denúncia contra você? Tá, e daí eu peguei. Só isso que e aí eu perguntei. respondi. Já explicou. Daí eu respondi. Isso. Daí eu perguntei pra ela assim, por quê? Aí eu falei, obrigada, não quero mais saber mais de nada. Ela fala assim, não, nada. Nada, não quero, acabou. Era só isso, acabou, pronto, acabou. Aí você gosta de ficar puxando na fogueira. Jogando você na fogueira? Você começou a sair gritando por aqui agora? Não Você é muito louco, velho. Cara, você é muito louco. Ela tenta inverter de todas as maneiras, tenta né? consertar ela o erro. tenta jogar as coisas do passado lá também. Falei os dois, pra mim, olha, fora Marcos, fora Minerato, com certeza. Ou coisa, viu? Tiago Servo, você era um anjo. Era, Thiago. Você, Nunca imaginei Thiago, dizer isso, é verdade. Você, olha, o anjo, para segurar esse relacionamento desse jeito, onde a pessoa não consegue compreender o que você está falando, não consegue esperar você falar e grita para dar explicação. Tiago Servo, olha, você já tinha o meu respeito, agora você tem um duplo respeito, que não é qualquer pessoa que de fato Thiago, não tem volta paciência. com ela, não volta com ela. Vai ser até melhor porque se pros voltar dois. Se também, voltar né? também, né? Depois desse edredom, depois Aí, de tudo que o cara filha, falou. segura a bomba, aí né? não dá, Porque vai não tem cuidar da condições. sua vida que o mundo é belo. Eu sei que é mais infeliz vai também, mesmo. né, nessa história de eu falei que se fizesse a coisa, ia ganhar o reality show. E quem acreditou nessa história é infeliz junto, porque, gente, não existe.